Senhoras e senhores, a Fujifilm está lançando 4 novos produtos, 2 câmeras e 2 lentes. E desses 4 novos produtos eu tive a oportunidade de testar 3 que eu vou trazer aqui para vocês. Quero começar hoje com os 2 pés no peito, José. Hoje eu vou apresentar para vocês a GFX 100S2. Médio formato, né, meus amigos? Médio formato. Ai, bora, José, aperta o botão da vinheta. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Galera, é o seguinte, eu já queria começar agradecendo tanto a Fujifilm quanto a Haitai que colocou essas câmeras na minha mão antes do lançamento. Eu passei a última semana testando esses equipamentos e foi assim, fantástico. A Haitai, você sabe, é a maior revendedora de Fujifilm aqui do Brasil. Então, se você quer comprar qualquer tipo de equipamento fotográfico, passa primeiro na Haitai, vai lá e fala que você veio pelo canal 35mm. Bom, gente, como eu falei pra vocês, são 4 novos lançamentos. Desses 4 novos lançamentos, eu tive a oportunidade de testar 3. Então eu fiquei pensando, pô, vai lançar tudo no mesmo dia? Será que eu posto tudo no mesmo dia? Qual é que é? Então eu resolvi fazer o seguinte. Hoje a gente vai ver GFX 100S2. E amanhã você volta aqui no canal que vai ter a X-T50 junto com a nova lente, que é a 1650mm 2.8 4.8, certo? Bora lá para eu não perder tempo, porque a gente tem muito o que falar sobre essa câmera. Vamos começar falando aqui sobre as specs da GFX 100S2. Então vamos falar do sensor, porque para quem não sabe, essa é uma câmera de sensor médio formato, né? Eu vou colocar aí uma imagem para vocês, um vídeo, onde eu mostro o APS-C, full frame e o médio formato. Esse sensor da Fuji ele é 1.7 vezes maior que o full frame. E esse daí é um sensor de 102 megapixels, mas não é o mesmo sensor da GFX 100S2. Pelo que eu vi lá no lançamento, é um sensor novo, é um sensor para esta câmera. Mas, pela performance que a gente vai ver aqui, ele é muito próximo da irmã mais velha e mais chique, mais elegante. Ele é um sensor estabilizado com 8 stops. Cara, 8 stops é muita coisa. Sensor médio formato, eu achei bem interessante isso. E ela faz 7 fotos por segundo. O ISO base é 80, tá? Mas você consegue expandir do ISO 40 até o ISO 102.400. Ela possui 425 pontos de foco e tem todo aquele sistema moderno da Fuji, de leitura de olho, rosto, animais, tracking de objetos, esse tipo de coisa, né? Inclusive, eu estou muito ansioso para falar para vocês se melhorou aquele track de vídeo. Lembra que a gente teve problema na GFX 102? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Como toda boa mirrorless, ela tem obturador mecânico e eletrônico, e aí vai variar as velocidades, né? No obturador mecânico, você consegue fazer até 1/4000, já indo para o obturador eletrônico, você consegue chegar até 1/16000. Ela possui 2 slots de cartão SD. Cartão SD, José? Mas cadê o CF Express? Calma que você vai entender o porquê disso aí. No vídeo, ela faz 4K 422 10-bit, em até 720 megabytes por segundo. Cara, é um arquivo extremamente grande. E também faz 1080 60 quadros por segundo. Ela não tem a função de alta velocidade, né, de você fazer slow motion. E sim, ela grava externo 4K 30 fps. Bom, você já percebeu aqui que essa câmera, o foco dela não é vídeo, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui porque você precisa entender de uma coisa. A GFX 102, aquele monstro que a gente testou, que você pode ver o vídeo aí no canal, essa é uma câmera que foi a melhor câmera fotográfica que eu já peguei e também a melhor câmera para fazer vídeos que eu já peguei. Porque ela é uma híbrida entre fotografia top e câmera de cinema. Ela tem features de cinema. No entanto, que ela é conhecida como a Mini Alexa 65. Porque eu posso estar enganado, você me corrige aí nos comentários, mas não tem nada parecido com ela no mercado, de sensor médio formato. Nada. Tem superiores a ela, mas aí já são câmeras de cinema e não faz foto. Então eu acho que ela não existe concorrente para essa câmera. Já essa GFX 100S2, a Fujifilm não colocou todo esse pacote cinema nela. Claro que coloca a função de vídeo, como você viu o 4K aí, que é bem interessante, daqui a pouco a gente vai ver a qualidade, mas aquele pacote cinema é só GFX 102. Vamos falar rapidamente sobre o corpo dela, porque é um corpo incrivelmente grande da linha GFX. Essa daqui eles falam que é a mais leve. Ainda assim é um corpo muito pesado. O corpo pesa mais de 800 gramas e quando você coloca a lente, né, passa obviamente de 1 kg, porque a gente está falando da linha GFX, médio formato. Tudo é grande, tudo é parrudo, tudo é pesado. E você percebe como o corpo é grande, o design dele é fantástico, né? Você vê, olha só o tamanho dessa tela em cima. Meus amigos, você consegue colocar o histograma se você quiser. Ah, você não quer o histograma? Então você pode colocar ali uma imitação de dials vintage.
Fantástico, né? O corpo é maravilhoso. Eu não vou perder meu tempo aqui falando sobre, esse botão serve para isso, esse botão serve para aquilo, porque eu configurei a câmera do meu jeito. E se você pegar uma aí, provavelmente você vai configurar. Mas comparando com o corpo da GFX 100-2, essa é uma câmera que tem menos botão de atalho. Inclusive, ela tem exatamente o mesmo corpo da versão anterior. Exatamente. Eles só trocaram o hardware. Vamos falar rapidamente das conexões, porque isso é importante, né? Indo para o lado esquerdo da câmera, temos a entrada de microfone e a saída para você monitorar o áudio. Indo um pouquinho mais para baixo, a gente tem a USB-C, que tem duas funções, né? Uma para você conectar direto no computador e extrair os arquivos, se você ainda faz desse jeito, ou carregar a câmera, né? Porque agora já aquele módulo que você colocava na tomada já foi abolido, não tem mais. Abaixo a gente tem uma saída mini HDMI e também tem aquela entrada sync para o flash. Do outro lado, bem escondidinho, eu adoro esse design aí, ó, que é bem escondidinho, você tem que procurar mesmo. Você tem essa entradinha aí que serve para o controle remoto. E abaixo a portinha que eu falei para vocês de 2 cartão SD. A tela é uma tela articulada, mas é aquele articulado que eu não sou um grande fã, tá? Aquele articulado mais ou menos. Eu gosto da tela que flipa, que nem, por exemplo, da XH2 que está me filmando aqui, coisa linda, maravilhosa aqui, que tem essa tela que flipa aqui, eu tô me vendo aqui, ó. Eu gosto desse articulado. E já falando da tela, gente, é um lançamento. Eu não tenho as informações precisas da tela em termos de ponto, resolução, esse tipo de coisa. Mas eu posso garantir para você que é uma tela muito acima da média. Obviamente, uma tela touchscreen. A gente está falando do equipamento premium, então eles vão colocar o que tem de melhor. O Viewfinder, sim, eu achei a informação, ele tem mais de 5 milhões de pontos. Então você pode imaginar que é um super Viewfinder. A bateria é a NPW235, quem está acostumado aí já com Fuji, quem tem uma XH2, XH2S, já está acostumado com essa bateria. Olha, a performance dessa bateria para XH2, XH2S eu achei fantástico. Inclusive a minha aqui, ó, eu já estou gravando há mó tempão e tá de boa, porque eu estava gravando outras coisas. Mas aqui na GFX 100S2 eu não achei que a performance é muito boa não, tá? Você vai passar bastante tempo carregando a bateria. Se você tiver principalmente uma bateria só, você está perdido, né? Bom, mirrorless, né, gente? Inclusive, eu acho que a linha GFX deveria ter sua bateria própria, porque ela é uma linha maior, então daria para desenvolver uma bateria com uma carga um pouquinho superior a essa daqui. Bom, gente, quero falar para vocês que eu testei essa câmera com a lente GF 55mm 1.7, que foi a mesma que a gente usou na GFX 100-2. É uma lente fantástica, é simplesmente uma das melhores lentes que eu já usei na minha vida, se não for a melhor. Mas eu também lembro de ter pego alguns probleminhas ali. Você lembra disso? Será que vai dar os mesmos problemas nessa câmera aqui? Calma aí que você já vai ver. Se você quer conhecer um pouquinho mais dessa lente, vê o vídeo da GFX 100-2, que lá eu descrevo melhor essa lente, a parte ótica dela. Vamos falar da qualidade de imagem porque é o que interessa, né, José? É o que interessa. Vamos começar com a recuperação de altas luzes. E aqui eu já tenho que fazer uma errata no vídeo da GFX 100-2, tá? Eu acabei não utilizando uma função importante para o Dynamic Range, então eu não consegui recuperar o que eu deveria recuperar, o que a câmera recupera, tá? Então, nesse vídeo aqui já serve como uma errata para aquele lá também. Em termos de recuperação de altas luzes, cara, é fantástico. Eu consegui recuperar 4 pontos. Você sai do branco estourado e recupera toda a informação. Isso é fantástico. Obviamente usando o modo Dynamic Range 400. E aí eu tenho que subir um pouco meu ISO para ter todo esse Dynamic Range. Mas como eu já expliquei para você, quando você usa esse modo, você vai privilegiar sim as altas luzes. Você vai ter um altíssimo Dynamic Range nas altas luzes. Mas se você precisar corrigir a parte de sombras, você pode ter um certo ruído a mais. Então, você tem que balancear o que eu preciso. Então, desligando esse modo, indo para o modo 100 ali do Dynamic Range, que é o modo mais padrão, é o modo que ela vem setado, na recuperação de sombras é também fantástico, meus amigos. 5 pontos ali. Eu puxei 5 pontos no slide do Photoshop e faltou para eu puxar. Só não puxei mais porque acabou. Porque ele trava em 5 pontos ali. E você recupera 5 pontos sem lotar sua imagem de ruído. Então, ela é uma câmera que ela vai facilitar muito para você, viu? Porque, assim, para pensar, você pode errar 5 pontos para baixo ou errar 4 pontos para cima que você consegue recuperar. Daqui a pouco não precisa nem mais fotometrar. Vamos falar da performance de ISO. O ISO limite ali, que eu realmente enxerguei qualidade, ainda você tem uma margem de edição, mas não é uma margem muito grande também, né? Foi entre o 12.800 e o 25.600, que ainda são ISOs nativos da câmera.
Acima disso, cara, eu já não recomendo tanto porque a margem de edição vai diminuir. Mas uma coisa eu tenho que falar para vocês, mesmo em ISO alto, as cores dessa câmera não se alteram. Isso daí é inacreditável, cara. O único ISO que você consegue perceber uma leve degradação das cores, mas que ainda assim é muito acima da média, é no último, que é a simulação de ISO de 102.400, que ali eu percebi que o slide do Photoshop alterou um pouquinho as cores. E eu quero deixar claro que isso não é minha opinião, tá? É tudo baseado no que o software está me mostrando. Chega da opinião do tio Ronaldo. Já vamos catar esse gancho que eu falei das cores e vamos falar delas, porque as cores é simplesmente fantástico. Eu já tinha notado na GFX 102 como as cores era inacreditável, né? Unindo com essa lente, que é uma das lentes mais bem balanceadas que eu vi em relação às cores, porque a gente sabe que a lente influencia muito nisso, né? Aqui, cara, é uma coisa assim de encher os seus olhos. Você não precisa ficar alterando cores ou tentando corrigir. Até mesmo porque se você tentar corrigir, ela muda muito pouco. Isso mostra como essa câmera reproduz bem as cores e como essa lente é balanceada em relação a isso. Nitidez e resolução. Agora você segura porque vem os dois pés no peito que você vai voar para trás. Quando a gente fala em resolução e nitidez numa câmera médio formato, é de assustar, porque a gente está falando de 102 megapixels. E unindo com essa lente, você sabe que eu testo tudo sem correção via software. Já na abertura de 1.7, cara, é tanta resolução, é tanta nitidez, a imagem é tão perfeita que você realmente se questiona se aquilo é de verdade, cara. Não, não é possível. Porque a gente está acostumado a fechar 1 ou 2 pontos ali para ganhar mais resolução, mais nitidez. Aqui você simplesmente não precisa. Nesse conjunto aqui, fechar a abertura é simplesmente para controle de exposição ou de profundidade de campo. É só para isso. Não é para você ganhar mais resolução, porque a resolução já está lá, a nitidez já está lá desde o início. Isso foi o que mais me impressionou quando eu testei uma médio formato e nessa câmera aqui impressiona da mesma forma. E como você sabe, toda câmera da Fujifilm tem a parte de simulação de filme, que é uma coisa que eu não uso muito, mas eu acho super legal. Eu não usava até agora, porque eu prometi para vocês que eu iria para a rua fotografar só com a simulação de filme. Então, ó, eu vou deixar aí um print dos filmes. Você, por favor, escolha um desses filmes e quando você for comentar, comenta, ó, faça o vídeo com esse filme aqui. O que tiver mais votação ou mais comentado aí, vai ser o filme que eu vou usar. A gente vai pra rua fazer foto de rua. Eu vou setar esse filme na câmera e é só ele que eu vou usar. Então deixa nos comentários aí, participa dessa pequena enquete que eu tô fazendo. Para fotografia, eu vi que ela é muito próxima da GFX 102, né? Pau a pau ali, talvez tenha alguma diferença que eu nem consegui enxergar, mas é basicamente a mesma coisa. Agora, quando a gente chega na parte de vídeo, aí sim ela vai se afastar um pouquinho da irmã mais velha e mais parruda, mais cara. Porque todas aquelas features de cinema, o 8K, o modo para lente anamórfica, tudo isso foi retirado dessa câmera aqui. Então vamos lá, todos os testes que vocês vão ver por aqui eu gravei em 4K, ela também tem o 4K DCI, mas eu não vi grandes vantagens de usar ele, fiz os testes aqui, não consegui enxergar uma vantagem. Então usei o 4K padrão e o F-Log 2, né? Eu fiz um teste de exposição com o F-Log 2, as pessoas me perguntam, tio Ronaldo, como que você faz a exposição no F-Log? Gente, log em geral você expõe acima. Agora, claro, vai depender muito do log, se você vai expor um pouquinho acima ou muito acima e depois trazer isso na edição. Eu, por exemplo, nesse vídeo aqui na XH2, eu tô exatamente a 1,5 ponto acima. Eu costumo usar de 1 ponto a 2 pontos acima aqui nas minhas gravações. E aí, quando eu desço, a imagem está sem ruído e com o Dynamic Range fantástico. Na GFX 100S2, o ISO base para você fazer log é de 800. Eu fiz um teste aí com 3 pontos acima e recuperando essa imagem, você vê que a imagem fica perfeita, né? Você tem um altíssimo Dynamic Range. Eu faria 2 pontos acima que também já fica perfeito. Agora, se você começar a querer expor 0, -1, -2 ou -3, cara, você vai ganhar ruído. Não faça isso. Sempre exponha acima. Olha só a diferença aí com a exposição feita para +2 e olha a diferença com a exposição feita para -2 e recuperado. Olha isso. Mas, gente, por mais que a Fujifilm tenha removido algumas coisas da parte cine dessa câmera, ainda assim ela tem features que poucas câmeras têm. Por exemplo, ela tem zebras, waveform, parade e vector scope. Então, assim, gente, vamos lá. Se você errar a exposição com uma câmera dessa, é porque você realmente não quis estudar a câmera, não quis estudar essas ferramentas. Porque tendo essas ferramentas, não tem como você errar a exposição, bicho. Não tive problema de aquecimento nessa câmera porque é uma câmera gigante que faz 4K. Então,
ela tirou de letra. Claro que a câmera chega a aquecer um pouco, mas não parou. Todas as gravações, todos os testes que eu fiz, a câmera não parou. Agora vamos falar aqui do polêmico sistema de foco, né? Eu não acho que é polêmico, eu acho que é mais o lance da lente mesmo. Mas vamos lá. Até eu testar outra lente, vamos ficar com o conjunto. Vocês lembram de uma coisa? Eu fiz o teste que eu apelidei de teste da cabeça, né? Na GFX 102, lembra que eu fiz assim, ó, saí da frente, depois eu voltava para ver se ela achava o meu rosto e voltava com o foco normal. E nesse teste ela não passou muito bem, né? Você lembra que ele ficou meio intermitente, uma hora ela achava, outra hora não achava. A palavra daquele vídeo nesse teste foi intermitente. Infelizmente, nessa câmera acontece a mesma coisa. Quando eu faço o teste da cabeça, né, não, José? A performance é muito parecida com a GFX 102. Os mesmos problemas acontecem. Agora, quando eu vou em direção à câmera, então se eu tiver que fazer um track de eu vindo daqui e indo para a câmera, não tem problema nenhum. Ela não perde o foco, ela segue você. Se você volta para trás, ela segue você também. Se você gira, né? Eu estou mostrando os testes aí para vocês. E até em low light, o foco saiu muito bem. Agora, realmente, esse teste de remover assim ó, a cabeça e depois voltar, cara, mata essa câmera. Ela literalmente não consegue interpretar de volta e não consegue cravar o foco de novo. Ou ela demora. Quando faz o foco, ela demora, ela vai indo. Bom, você viu, intermitente é a palavra. Eu ainda acho que é a lente. Por isso que eu quero tanto... Eu até falei pra galera da Fuji, eu queria muito testar uma outra lente para eu tirar essa dúvida da mente, cara. Porque não é possível. Vamos falar sobre a estabilização, porque nessa câmera a estabilização é mais que necessária. Bom, ela tem dois modos de estabilização, tanto para foto quanto para vídeo, tá? Mas agora vamos falar da parte de vídeo. Ela tem dois modos de estabilização. Um modo, você liga só a parte do sensor junto com a lente, se a lente tiver. O outro modo é sensor, lente, mais o crop para ele fazer digitalmente. Os dois modos, na minha visão, funcionam muito bem. E o crop também, quando você precisa do digital, ele não é um crop muito grande. E nessa câmera é essencial, porque o conjunto é pesado. E você fala, não, eu sou o cara do take na mão. Eu já acostumei, tio Ronaldo. Eu faço. Mas, gente, você nunca pegou uma média de formato na mão. É pesado, é grande, é meio descomunal. Chega o momento que você começa a tremer. Então, você vai precisar usar a estabilização. Não deixa de usar, porque senão você vai ter aquele take todo tremido, você vai ter que ficar fazendo correção digital via software, aí fica uma cagale. Aí fica uma cagale, né, Zé? Então, use a estabilização, ô Claudinho estabilizado. Eu sou o Claudinho estabilizado. Bom, o que eu achei da qualidade do 4K? Gente, é um 4K tão nítido que, na minha visão, é um dos melhores 4K que eu já usei. Se eu fosse comparar o 4K dessa câmera, só existe uma câmera que eu acho que chegou próximo, mas eu teria que testar de novo, colocar uma do lado da outra para ver essa parte de nitidez e tal. Que é o 4K da Sony A9 III. É muito próximo em relação à nitidez, mas a Sony A9 III é um sensor global, então é uma tecnologia diferente. Por mais que a Fujifilm não tenha colocado todas as features de filmagem aqui nessa câmera, a gente ainda tem um 4K muito acima da média, porque o sensor é simplesmente fantástico. E já pegando o gancho que eu falei do sensor global, essa daqui é um sensor rolling shutter. Então, quando você faz aquele movimento, obviamente você vê a imagem entortando um pouquinho. Ainda mais falando de um sensor médio formato, né? Que essa leitura vai demorar um pouco mais. Mas para quem já está acostumado com sensor rolling shutter, é o seguinte, você sabe que esse tipo de movimento não é para fazer. Ou se você fizer, já deixa na conta que vai entortar mesmo. Bom, meus amigos, essa é a Fujifilm Olimpo, né, José? Médio formato, mais uma vez, gente. Meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa. É mais um sonho de consumo, né, gente? Queria agradecer de novo a Fujifilm pela confiança e a Haitai também.
por ter colocado essa câmera na minha mão antes do lançamento. Amanhã não esquece, volta aqui no canal que vai ter o vídeo da X-T50 junto com a lente 1650. Essa eu tenho certeza que vocês vão adorar. No mais é isso, meus amigos. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta sua mão aqui, ó, e fui!